E nessa noite nós vamos fazer uma breve reflexão em torno dessa figura extraordinária. Está ali a foto do filme do Franco Zeffirelli, Irmão Sol e Irmão Lua. E as nossas reflexões vão caminhar em torno do livro que escrevemos em parceria com o médium Divaldo Pereira Franco, Francisco, o Sol de Assis. Livro que começou a ser escrito aqui no Paraná, porque numa das conferências em que nós viemos, foi no momento em que viemos lançar o livro de José Raul Teixeira, Um Homem no Mundo. Então as pessoas iam entrando, os convidados, para compor uma mesa maior que essa, lá na Expo Trade. E por alguma razão, os expositores se atrasaram. E a ordem, existia uma ordem para que os convidados se sentassem. Então começaram naturalmente com o Divaldo Pereira Franco, e eu estava aqui no extremo da mesa para participar dos autógrafos. Divaldo se sentou, eu sentei no lugar que me era designado, e passaram-se alguns minutos sem que os demais convidados, José Raul Teixeira, Alberto Almeida, Sueli Caldas Schubert, Sandra Borba e aqueles amigos e amigas que vocês bem conhecem. E aí eu pensei, cá com os meus botões, poxa, que deselegante da minha parte. Esse monte de cadeira, o homem está lá sentado, também aguardando. Eu olhava para ele, ele olhava para mim. O que eu fiz? Me levantei e me sentei ao lado dele. E pensei assim, quando os convidados chegarem, eu volto para o meu lugar. E aí, entre uma conversação e outra, do nada, Divaldo começa a me contar histórias do tempo de Francisco de Assis. E eu, sem entender muito bem por que ele estava narrando aquelas histórias, fui ficando emocionado. E uma energia diferente começou a me envolver. E fui às lágrimas, enquanto ele contava essas histórias. Nisso, vão chegando os convidados, e o Raul, dada a intimidade que tenho com ele, chega, bate nas minhas costas, em plena narrativa das histórias, e diz assim, sai daí, vai para o seu lugar. E eu saí e vim para o meu lugar. Mas fiquei com aquelas histórias impregnadas na memória. E num intervalo, me aproximei dele, de Divaldo. Falei, Divaldo, você poderia me narrar essas histórias? E quem sabe a gente fazer um livro? Eu acho que seria interessante, mesmo tendo tantos livros que falam sobre a vida de Francisco de Assis. E ele, sim, podemos pensar nisso, desde que o irmão Tempo me ajude, disse ele, dada a agenda e as dificuldades dele. Só que, quando o irmão Tempo favoreceu, não foi sobre Francisco. Ele começou a narrar, e aí se gravando, histórias sobre Joana de Ângeles. Quando a gente conseguiu formatar essa obra, e ele decidiu que seria oferecida à fé, o livro Joana e Jesus, e o livro passou pela revisão da Malena, sempre muito criteriosa, muito séria, que foi apontando uma coisa ou outra que carecia de aperfeiçoamento, de correção, e saiu então o livro Joana e Jesus, uma história de amor, aonde um dos capítulos fala sobre a relação dela com Francisco de Assis. Mas as histórias de Francisco ainda estavam na cabeça. E aí começamos simultaneamente a escrever o livro Francisco, o Sol de Assis.
e recebi um convite para ir até a Suíça. Graças a um blog feito pela minha cunhada, que tinha se casado com um suíço. E falava de mim lá para a nossa irmã Gorete, fundadora do SEAC. E aí recebi um convite e, na minha ignorância, eu jamais podia imaginar que a Suíça estava ali, fazendo fronteira com a França, com a Itália, com a Alemanha. E conseguiram uma palestra na cidade de Milão. E aí eu dormi no centro espírita, em Milão. Dormi para que no dia seguinte eu pudesse ir à cidade de Assis, para conhecer a cidade de Assis. E na minha ingenuidade, eu pensei assim, vou trocar alguns euros em moedinhas, em centavos, para dar para os pobres. Ô alma caridosa e ingênua. Só que eu esperava encontrar a Assis do tempo de São Francisco. E hoje é uma cidade próspera, uma cidade que não tem, pelo menos eu não vi, pessoas pobres andando pelas suas ruas. Seja no centro histórico, não sei se alguém aqui já visitou a cidade de Assis. Alguém já visitou? Você visitou? Algumas pessoas visitaram, então sabem do que eu estou falando. E fui numa livraria, procurando algum livro em português em plena Itália. E o único livro, numa livraria dentro de Assis, que tinha em língua portuguesa, era uma biografia de Tomás de Celano, um dos principais, um dos primeiros biógrafos de Francisco de Assis. Então as coisas todas foram se encaixando, visitei lá a cripta, me emocionei bastante. E aí então o livro sobre Francisco, que havia nascido no Paraná, foi publicado pela editora Leal. Então o Paraná tem sido uma grande fonte de inspiração que tem nos permitido escrever e, naturalmente, tentar reescrever. Porque ninguém sai publicando livros aqui e ali, das duas uma. Ou é um grande missionário que está trazendo alguma coisa nessa área, ou é uma alma, como disse Adriano aqui na apresentação dos doutrinenses, muito endividada nessa área. Então eu fico com a segunda opção. Uma alma muito endividada nessa área, que tem encontrado nos amigos do Paraná uma ponte, um braço estendido, uma mão estendida na minha direção. Porque conversando com o Raul, eu recebi um convite, como a Suíça, pensando que ele ia me dizer assim, parabéns, que bom, que maravilha, vai sim, né, Renan? Isso ele falou depois. Mas a frase que eu não esqueço foi, o criminoso sempre volta ao local do crime. Falei, Raul, você realmente me ama, porque da sua boca só saem palavras de estímulo para que eu perca as minhas ilusões, mas jamais perca as minhas esperanças. Esperança de ser aquilo que eu desejo ser, que eu busco me tornar, que eu me esforço para ser, como qualquer um de vocês, e vou lidando com aquilo que eu ainda não sou, na ambiguidade também colocada pelo nosso querido Edivaldo. Há uma mensagem que eu recomendo a vocês e que está no livro da Esperança. É um livro que foi psicografado por Chico Xavier no ano de 1964. E o título dessa mensagem, ele por si só já chama muito a atenção. Cristãos sem Cristo. E eu vou destacar apenas 3 frases para vocês. Um parágrafo, Emmanuel diz assim: reverencia o Divino Mestre com todas as forças da alma. Entretanto, não menosprezes honrá-lo na pessoa dos semelhantes. Tem a ver com o trabalho da APS. Não menosprezes honrá-lo na pessoa dos semelhantes, o Cristo. Segundo destaque,
Através de numerosas reencarnações, temos sido cristãos sem Cristo. Terceiro destaque: é preciso, antes de tudo, matricular o raciocínio na escola da caridade. Matricular o raciocínio na escola da caridade. Muito se ressalta o valor do estudo e é preciso que ressaltemos a importância desse estudo. Como está lá na introdução ao estudo da doutrina espírita, na abertura do Livro dos Espíritos, com regularidade, com continuidade e com recolhimento. Mas é preciso que tenhamos cuidado para que o estudo e o conhecimento não se torne um fim em si mesmo. Que ele tenha entre nós um caráter instrumentalizador. Que esse conhecimento seja uma ferramenta nas nossas mãos para a nossa jardinagem interior, para que não enchemos, como diz o apóstolo Paulo. Conhecimento é meio para chegarmos a um fim. O fim é a nossa autoiluminação, a nossa autoevangelização, essa relação íntima, estreita, pessoal, de amor próprio e, consequentemente, de amor aos nossos semelhantes. Então, matricular o raciocínio na escola da caridade é transformar o conhecimento adquirido numa ferramenta de trabalho. É estabelecer uma ponte entre o cérebro e o coração. E essa ponte foi muito bem feita por Francisco. Sol de Assis é uma expressão de Dante Alighieri, atribuída a ele. Para muitos, o irmão Alegria, o trovador de Deus, o jogral de Deus. Para nós, uma referência de um homem de bem, de um espírito superior, de uma alma extremamente humana, na acepção mais ampla e profunda da palavra. Esse é Francisco. E vale também lembrar palavras de Divaldo Pereira Franco. Quando o livro saiu, Joana de Ângeles disse a ele que gostou da obra, se sentiu biografada, mas que a parte que ela mais apreciou foi a parte que falava sobre Francisco. E qual é a característica principal do capítulo no qual abordamos algo em torno da vida e dos feitos de Francisco? Francisco é apresentado não como um santo, mas como um ser humano. Humano, demasiadamente humano, nas palavras de Nietzsche, o filósofo alemão e filólogo alemão. Humano. Então, se Joana gostou de termos apresentado Francisco de uma forma humana, quero crer que, dada a intimidade que ela teve com ele, dedução minha, é porque efetivamente conseguimos nos aproximar, malgrado as nossas dificuldades e imperfeições, de um retrato, de uma figura relativamente próxima do Poverello, uma figura humana. Porque nós temos esse hábito de divinizar os espíritos. Não são eles que se encontram distantes de nós. Nós é que temos nos distanciado constantemente deles, nos julgando indignos, imperfeitos demais, complicados demais. Se não nos temos a tiracolo como uma bolsa feminina, como uma pochete, dada a humanidade e a misericórdia deles, e essa característica, genuinamente simples dos espíritos superiores, eles estão entre nós. Isso não é presunção, isso não é vaidade, isso é
a certificação do amor deles por nós. Quem não se lembra do livro de Francisca Clotilde, Espírito, uma mulher das terras do Ceará, do nosso querido Luciano Klein, hoje um grande colaborador do jornal Mundo Espírita, da livraria Mundo Espírita. Francisca Clotilde, uma feminista, abolicionista, professora, a primeira mulher a ser aprovada no magistério público no estado do Ceará, poetisa, teatróloga. Ela escreve, através de Chico Xavier, O Natal de Sabina. Escreve o livro infantil Tintino. O espetáculo continua. E nesses dois livros, No Natal de Sabina, uma menina que morre, desencarna pelo frio, próxima de uma confeitaria, queria apenas um bolo da padaria. Quem recebe essa menina? Jesus. Tintino, o palhaço esquecido. Quem vem recebê-lo? Jesus. E quantas histórias nós já ouvimos de pessoas ligadas a Chico Xavier, vultos que não brigaram nas redes sociais, que não ganharam o noticiário dos jornais, figuras anônimas, recebidas diretamente pelo Cristo. Então é preciso, a meu ver, que a gente reveja o lugar onde nós colocamos esses espíritos que passaram pela Terra, e particularmente os vultos espíritas. E me pergunto se eles querem ser vistos como santos e santas, ou se como criaturas genuinamente humanas. Então vamos lá para Francisco. Deixa eu ver aqui. Não sei se a Bíblia acabou. Vou pedir aqui a ajuda para dar uma olhadinha nesse passador. Veja se a Bíblia acabou ou se o problema está com o usuário. Pode passar, por favor. Aqui nós temos toda uma fundamentação em torno de Francisco. Quem quiser, que busque todas essas fontes que nos ajudam a entender um pouco a vida de Francisco de Assis, que é a encarnação do apóstolo João, o Evangelista. Livros. Temos um livro muito bonito agora de José Carlos de Lucas, simplesmente Francisco. O livro de Leonardo Boff, São Francisco de Assis, Ternura e Vigor. De Francisco de Assis para você, de Humberto Leite de Araújo. Uma obra também muito rica, de diálogos, de narrativas. Vale a pena ser conhecida. A Carta Magna da Paz, do Espírito Camilo, por José Raul Teixeira, um livro também primoroso. E aí nós vamos passear por diferentes autores. Há um grande historiador francês, que o objeto de estudo dele é a Idade Média, Jacques Lecoq, que também tem uma obra biográfica sobre Francisco. Aí ele vai falar São Francisco. Eu já prefiro falar Francisco de Assis. Então nós temos aqui toda uma fundamentação. E nós vamos entremear os conteúdos com algumas histórias. A primeira dessas histórias é quando Frei Leão, esse Dom Quixote, o Frei Leão é como um Sancho Panza na vida de Francisco de Assis. Um amigo próximo, seu confessor, e Frei Leão diz assim: Pai Francisco, por aqui, por perto da nossa cidade, há um homem que maltrata muito um animal. Ele é muito severo com o seu animal. Restaurar. Obrigado. Ele é muito severo com o seu animal. Pronto.
E o que o senhor acha disso? Nós precisamos ir até esse homem para dizer para ele que não deve maltratar um animal, ainda mais se for um animal de estimação. Isso não é correto. Nosso pai não aprova esse tipo de comportamento. Pois é, pai Francisco, mas eu preciso dizer para o senhor que esse homem é o senhor. Eu? Como eu? Sim, o senhor diz que o seu corpo é o seu burrinho, o seu jumentinho. Só que o senhor o maltrata muito. O senhor não se alimenta corretamente. Em alguns momentos eu flagro o senhor com a prática do autoflagício. O senhor não dorme tanto quanto deveria dormir. Então, na verdade, esse homem cruel que maltrata um animal tão próximo é o senhor. E Francisco, quando desencarna, rezam algumas lendas de alguns biólogos que ele tinha mais de 40 doenças. E foi uma vida muito curta. Em torno de 44 anos apenas ele viveu. A semelhança de Jesus, nasce no estábulo e morre na terra. Pedem para colocar seu corpo na terra completamente nu. O ministério de Francisco é um ministério urbano. Ao contrário da vida do claustro, da vida monacal do seu tempo, ele propõe uma vida fora dos mosteiros, junto à natureza. Então, uma vida de convivência com as pessoas, e não de um isolamento para se viver uma vida contemplativa, ainda que ele tenha tido inúmeros momentos contemplativos. Nós temos aqui uma foto desse casal lindo, né? Hoje em dia a gente diria esse casal fofo. Só que aqui nós temos uma leitura, uma licença poética, naturalmente. Mas, de um modo geral, o que as biografias vão dizer, primeiro que ele era mais velho que ela. Aí, qual o problema? Nenhum problema. Uma pessoa mais velha se relaciona com uma pessoa mais nova. Na nossa sociedade, a gente aceita melhor o homem mais velho com a mulher mais nova. Mas quando a mulher é mais velha, aí entra aquilo que falamos hoje pela manhã, os preconceitos. Porque a gente julga, estereotipa, cataloga, condena. Então, alguns biógrafos vão dizer que era uma relação fraterna e não um amor impossível ou um amor ao qual ambos tiveram que renunciar. Era uma relação fraterna que prossegue hoje na vida espiritual, porque entendo particularmente que Clara é uma das reencarnações do espírito Joana de Ângeles. Afirmação feita pelo próprio Divaldo. Nós não teremos uma comprovação histórica disso, mas é a opinião de um amigo, de um médium sério, com sua folha de serviços prestadas à humanidade, e em que Joana de Ângeles se tornaria maior ou menor, tendo ou não sido Clara de Assis. E qual a necessidade de uma informação dessa ordem, se ela não for verossímil? Então, particularmente, acredito, e isso está no livro Joana e Jesus, que ela é uma das reencarnações do espírito Joana de Ângeles. E ainda hoje, a relação entre os dois, segundo narrativas do próprio médium, ela presta contas a Francisco de Assis. Ele é o orientador espiritual de todo o trabalho de Joana de Ângeles, o trabalho social da Mansão do Caminho, o trabalho das palestras de Divaldo. Então é uma relação de uma filha espiritual com um pai espiritual.
Leon Denis, em O Grande Enigma, nos traz essa frase maravilhosa. Como maravilhoso é o livro O Grande Enigma, para aqueles que já tiveram a ocasião de ler esse livro. Quem aqui já leu O Grande Enigma? Ninguém? Só você? Não tem problema. A gente não é menos espírita por não ter lido O Grande Enigma. Mas fica um convite para ler essa obra, que é poesia do início ao fim. É uma prosa poética. Ali Leon Denis fala sobre a montanha, sobre o mar, a floresta, fala sobre os rios, fala sobre as noites estreladas. Então é uma obra que é um deleite para a nossa alma. O Grande Enigma. Qual o contexto onde viveu Francisco de Assis? Vou já desvelar aqui todos os caracteres. Opa, volta. Então, em plena Idade Média, uma sociedade dividida em classes, a Inquisição estava lá presente, e é uma prática que vai se estender até o século XIX. Francisco, para fazer suas pregações, precisou de uma autorização do Papa, senão ele seria considerado herege, porque ele não tinha uma formação teológica para tal. Então ele consegue essa autorização, segundo Leonardo Boff, e se torna uma espécie de diácono, para poder pregar publicamente o Evangelho. É um período das cruzadas, 8 cruzadas, e nós tivemos até cruzadas das crianças, que no primeiro momento era para se reconquistar o Santo Sepulcro, dominado pelos muçulmanos, mas havia também o desejo de se esvaziar um pouco a Europa, porque os grandes centros estavam inchados pela migração das pessoas do campo. Então foi necessário, no entendimento dos monarcas, botar essa galera toda para buscar lá a conquista, a reconquista do Santo Sepulcro, para que muita gente morresse. Nossa, que coisa horrível, sim, mas nós, na nossa ambiguidade, carregamos o céu e o inferno, o sublime e o grotesco. Somos nós, esse somatório de coisas lindas e de coisas não tão lindas. É também um período que surgem as universidades, e é um período marcado pelo movimento laico e pauperista, que vai ser muito bem descrito por Emílio Corrêa de Miranda, esse prolífico escritor espírita já desencarnado, no livro, está lá em cima, no livro Os Cátaros e a Heresia Católica. É uma obra densa, de pesquisa. Então, antes de Francisco pregar a pobreza, o desapego dos bens materiais, os cátaros já propunham isso. Os cátaros, os valdenses, lá em território francês. E eles foram perseguidos pela Inquisição. Foram queimados vivos. Tiveram os seus bens apropriados pela Igreja. Então, a proposta de uma vida junto à natureza, de uma alimentação frugal, de uma relação de desapego com os bens materiais, não é original em Francisco. É original no sentido da forma singular com que ele vai viver a sua proposta de obediência, de pobreza e de castidade. Mas em termos de tudo o que está listado aqui, os cátaros já propunham isso. E, obviamente, foram perseguidos pelos reis e pela Igreja Católica. Ainda características dos cátaros, viviam no trabalho manual, impunham as mãos para batizar, eram reencarnacionistas.
Informação dada por Emílio Miranda, esse agudo pesquisador da nossa doutrina. Rejeitavam a divindade do Cristo, no sentido de afirmar a humanidade do Cristo. Rejeitavam a divina trindade, o inferno e o resgate dos nossos pecados pelo sangue de Jesus, defendendo que cada um é o artífice da sua própria redenção. É óbvio que se nós enfrentamos o Auto de Fé de Barcelona, se Kardec enfrentou os ataques da igreja tradicional, o que os cátaros não passaram atrás, gente? Então, é uma antecipação e uma preparação do terreno. Se João Batista prepara a vinda do Cristo, os cátaros prepararam o advento de Francisco de Assis. E Francisco, então, é para nós um espírito superior. Há uma história que um dos biógrafos conta que numa noite de lua conversa, ele ainda não havia começado o ministério dele. Jovem trovador, boêmio na cidade de Assis, que ele foi até uma das igrejas e começou a tocar o sino. Altas horas da noite, tocava o sino. E aí todo mundo alarmado, que será uma invasão? É algum incêndio? É uma tragédia? E depois de tocar o sino, ele saiu pelas ruas. Gente, olha essa lua do céu. Vocês estão dentro das suas casas. Vejam essa lua maravilhosa. E as pessoas, mas precisava tocar o sino? Precisava acordar a gente para ver a lua? Nós olhamos a lua, todos nós. Ainda dá tempo para terminar essa palestra. Então, o Espírito Superior que reúne ciência, sabedoria e bondade, quando por exceção encarna matéria para cumprir missão de progresso, e então nos oferecem o tipo da perfeição a que a humanidade pode aspirar nesse mundo. Aqui é uma representação da igrejinha de São Damião, que é a voz do Cristo que diga: Francesco, reconstrói a minha igreja. E ele então vai fazer campanhas nas ruas de Assis para conseguir pedras e se torna um restaurador de pequenos templos, de pequenas ermitas. Ele precisou de tempo para entender que a igreja era interna. Ele, tu és pedra, sobre ti edificarei a minha igreja. A igreja interna. Chega a ser preso numa das guerras entre Assis e Perúgia, porque as cidades, à semelhança das cidades gregas, brigavam para ampliar seus domínios territoriais. Em Assis, quem esteve lá viu, tem várias portas, várias entradas, todas eram devidamente guarnecidas. Então ele vai lá para defender Assis. Fica um ano preso em Perúdia. Contrai tuberculose. E diz que ainda assim o sujeito cantava no calabouço. Mas parece, cá entre nós, que ele não era um bom cantor, não. Porque mandavam ele calar a boca. Às vezes ele aceitava, às vezes ele fazia ouvido bobo. Entrava por aqui, saía pelo outro ouvido. Porque gostava de cantar. Em alguns momentos tomava de alguns gravetos, simulando um violino. Por isso, o trovador de Deus, o jogral de Deus. O itinerário de Francisco passa por esse caminho. Nasce no berço privilegiado, seu pai comerciante de tecidos, sua mãe francesa, que cantava as cantigas da Provence, cantigas de amor, cantigas de amigo. E ele foi embalado por esse clima do cancioneiro, da boa música francesa da sua época.
E isso naturalmente o inspirará a ser um cantor divino. E os que assistiram este filme ou qualquer outro filme devem se lembrar do momento em que o pai, enfurecido por ele dar os tecidos, por pegar quantias expressivas para ajudar os pobres, o intima na praça principal de Assis. E ele então, literalmente, se despe e entrega suas roupas para o pai, a fim de seguir o seu próprio itinerário, o seu próprio caminho. O caminho da nobreza feudal é quando ele resolve ser cavaleiro e também servir a um duque muito famoso. E a voz vem na sua cabeça e diz assim: mas por que você quer servir ao servo? Por que não servir ao Senhor? E ele dá meia volta, já com armadura, com lança, com todo aquele arsenal para ir lutar nas cruzadas, queria ser um cavaleiro famoso, e ele dá meia volta e retorna. Já tinha ocorrido o episódio de ficar 1 ano preso em Perúdia. Ainda assim, o sujeito, vejam a dificuldade que a gente tem, muitas vezes, de encontrar o rumo do nosso planejamento reencarnatório. Mesmo ele deu as suas cabeçadas. A reencarnação de um apóstolo de Jesus, sujeito a dar cabeçadas. E nós? Quantas cabeçadas já demos? E quantas outras ainda daremos? O importante é fortalecer aí os ossos da cabeça. Ele passa 3 dias no mosteiro, mas não curtiu aquilo não, porque era uma vida de muito sacrifício, uma vida muito dura. E ele concluiu: eu não estou afim disso não. E há quem diga que ele buscou o caminho da loucura, da doce loucura de incluir os excluídos, de dar visibilidade aos invisíveis. A semelhança de Jesus, que incluiu mulheres, crianças, doentes, pecadores, na sua proposta de construção do reino de Deus na face da terra, com Francisco não poderia ser diferente. A primeira moradia dos franciscanos está lá, uma réplica em Rio Torto, que significa Rio Torto. E era uma estrebaria, um local onde os animais ficavam, que ele e os primeiros seguidores foram expulsos, porque entenderam de viver aquela pocilga. Narram os biógrafos que ele resistiu ao contato com os leprosos. Não era mal de Hansen na época, então me permitam falar leproso. Alguns afirmam que quando ele resolve se aproximar de um leproso, o leproso se transfigura e aparece Jesus. Outros preferem indicar que no momento em que ele vence a sua repulsa e o seu estranhamento, o seu distanciamento com o leproso, Cristo finalmente nasce dentro dele, renasce. Então, na verdade, ele não vê Cristo no sentido literal. Ele identifica Cristo no sentido simbólico, no seu próximo, no seu irmão. E para escândalo dos moradores de Assis, ele andava de braços dados com os leprosos pelas ruas de Assis. E alguns chegam a dizer que às vezes ele dava até selinho, dava um beijinho na boca. Não quero acreditar que fosse para escandalizar, era o amor fraternal. Beijo no lado, ou beijo no rosto, ou beijo na testa, ou beijo na cabeça, era o amor fraternal. Alguns livros afirmam que ele sabia ler e escrever, conhecia alguns cantos litúrgicos, provavelmente aprendido em alguma escola e em igrejas. Falava francês, que tinha aprendido com sua mãe.
Vestia uma túnica toda costurada e suja, com aparência insignificante, pois era pequeno, falando sempre com grande entusiasmo, mas sem consideração às regras da gramática e da retórica. Alguns já devem ter ouvido falar da história do Jorge, uma pessoa alcoolizada que frequentemente ia às reuniões em Uberaba para conversar com o Chico Xavier. E chegava sujo, mal cheiroso, e exalando algo. E as pessoas, como é que Chico tem paciência com esse sujeito? Como é que Chico ainda dá atenção? Depois de uma noite inteira psicografando as cartas consoladoras, ouvindo as pessoas, fazendo atendimento fraterno. Pois bem, segundo o próprio Chico, quando esse jovem desencarna, é Jesus quem ele recebe. Porque de alguma forma ele trazia dentro de si uma pureza. E falava de Jesus para as pessoas com extrema sinceridade. Quantos Jorges não estarão por aí, nas periferias, nas comunidades? Quantos Jorges, vocês e eu, já nos deparamos ao longo da vida? É interessante a nossa postura paradoxal, matriculado no raciocínio da escola da caridade. Numa outra ocasião, em campo cheio de pulga, talvez com algumas doenças, entrava lá na casa espírita da prece. E Chico alisava o animal. Primeiro todo mundo queria dar um chute, convidar o animal a sair. E Chico pedia para ninguém maltratar aquele cachorro. Depois que Chico Xavier passava a mão no cachorro, era uma briga para ver quem abraçava o cachorro. Não, esse cachorro é meu, deixa que eu cuido dele. Talvez para pegar alguma energia, algum fluido de Chico Xavier. E Francisco, nós sabemos, ele é o autor do presépio, na cidade de Grétio, lá na Itália. Justamente para que pudéssemos recordar do Cristo pobre, simples, que não tinha uma pedra onde repousar a cabeça. O grande problema é quando a gente não trabalha efetivamente para ajudar a pessoa a se libertar da sua pobreza. E nos ufanamos de ser aqueles que os auxiliamos. Maravilhoso que façamos o que estiver ao nosso alcance. Mas tenhamos cuidado com aquela condição de quem se põe numa postura superior e ajuda o pobre, ajuda o necessitado, com aquela falsa superioridade de um ser bom, generoso. A gente tem que ter cuidado com essas coisas. Propõe uma vida íntima com a natureza, numa época que não seria possível falar em ecologia. Os livros não eram essenciais para Francisco. Para ele bastava o Evangelho de Cristo. O Evangelho era mais do que suficiente. Tempos depois ele vem e é um dos signatários lá dos prolegômenos do Livro dos Espíritos. Está lá, São João Evangelista. Naquele contexto era necessário enfatizar a importância do Evangelho. No advento do Espiritismo, era necessário enfatizar a necessidade do estudo. A depender da época, da cultura, das demandas, o Espírito também muda a sua postura. Há um momento em que batem nas portas lá da ermida onde eles moravam, ainda que ele fosse extremamente itinerante, e a mulher dizendo que estava morrendo de fome, que não tinha nada para dar para os filhos. E aí um dos frades indaga, pai Francisco, o que nós vamos fazer? Porque a gente também não tem nada para dar para ela. Não tem nem azeitona aqui, não tem um pedaço de pão, não tem vinho, não tem nada.
O que nós temos de valor? Bem, nós temos duas coisas de valor aqui. Nós temos uma coroa de Nossa Senhora e temos a Bíblia. Então, dê a Bíblia e dê a coroa de Nossa Senhora. Mas a gente vai ficar sem o Evangelho para ler. Não tem problema. O Evangelho é para ser vivido, sentido, muito mais do que lido. E vai-se a Bíblia e vai-se a coroa de Nossa Senhora, embora para atender às necessidades daquela mulher. Há também, isso é controvertido, uma fonte, Leonardo Boff, que diz que os frades não aguentavam mais jejuar, estava morrendo de fome, e que Francisco teria então dito: bom, então é necessário matar uma galinha para matar a fome desse homem. As biografias dos santos, elas são muito idealizadas. Qualquer traço de humanidade normalmente é suprimido para se configurar ali a presença de um ser superior em todos os sentidos e em todos os momentos. Choca imaginar o Francisco recomendando que um animal fosse abatido, porque o legado histórico é de alguém que convivia o tempo inteiro em harmonia com os animais. Mas eu me pergunto, vendo o sofrimento de um irmão, o que ele faz? Vendo a fome, não é correto invadir uma propriedade, mas em certo instante ele invade com alguns frades uma propriedade e vai comer as uvas do parreiral. E tomam porretadas do dono do parreiral. Ele manda, à semelhança de Jesus, 2 a 2, pregar o Evangelho pelo mundo. E alguns desses frades foram para a Alemanha, mas sem falar alemão. Então, quando eles chegavam e eram confundidos com ladrões, dada a miserabilidade da própria vestimenta, perguntavam para eles em alemão: vocês dois são ladrões? E a única palavra que eles sabiam dizer era ia, ia. Pronto, tomavam porretadas, apanhavam. Mas é também dele a frase maravilhosa: pregue o Evangelho, se necessário, use palavras. Aqui tem uma coisa fantástica, porque Francisco se antecipa no tempo a essa questão feminina, porque ele exalta fraternalmente a mulher. Vale um parênteses. Pestalozzi, o educador de Kardec, foi criado por sua mãe. Ficou órfão muito cedo. Kardec foi criado por sua mãe, porque seu pai morre numa das guerras que a França vai travar. Francisco é uma alma genuinamente feminina. E a expressão do cuidado, cá entre nós, ela é mais típica das mulheres. Nós, homens, ainda temos algumas dificuldades com essa questão do cuidado genuíno. E Francisco carregava, no sentido mais amplo da palavra, essa feminilidade, essa coisa do cuidado, do colo, como o Edivaldo falou, na parte da manhã. E eu felicito a Federação Espírita do Paraná por mais uma vez ter uma mulher na sua diretoria. Sei que nós já tivemos uma mulher, a figura da querida Malena. Mas eu felicito. Adriano deve se lembrar de um pequeno seminário que nós fizemos durante a pandemia para o SEIC, o Ildefonso Correia, quando eu disse que eu, César, adoraria ver na presidência da FEB, Federação Espírita Brasileira, uma mulher. Porque eu entendo que é preciso essa alternância. A experiência feminina confere um toque diferente da experiência masculina. Um dia nós não precisaremos mais de defender os direitos das mulheres,
não precisaremos mais de uma lei Maria da Penha, mas por ora nós ainda precisamos disso. Não conheço homens que tenham sido agredidos por mulheres e que foram dar parte da delegacia. Mas todos os dias as estatísticas são engrossadas por um percentual crescente de mulheres que são agredidas. Então é muito bom, nessa ocasião que fui à Suíça, e nas outras vezes que retornei lá, vi mulheres dirigindo centros espíritas e tirando dinheiro do próprio bolso para financiar a manutenção dos serviços da casa espírita. E como diz Mário Sérgio Cortella, o feminismo não é uma oposição ao machismo, é apenas a defesa de igualdade de oportunidades. Então, que bom que aos poucos a gente começa a se dar conta de que é preciso, sim, respeitar e abrir espaço para a condição feminina. Francisco exalta a mulher, a semelhança do que fez Jesus. Não há nenhuma passagem em que Jesus esteja humilhando quem quer que seja, muito menos uma mulher. E recentemente, um dos papas reconheceu Madalena como uma discípula autêntica do Mestre. E Joana de Cruz, e Marta e Maria, e as mulheres piedosas do Evangelho. A oração da paz, que não se tem certeza se efetivamente, aí nós teremos controvérsias. Há quem afirme que ela aparece no início do século XIX num jornal da Normandia, e posteriormente o jornal do Vaticano publica de um lado a figura de Francisco e do outro lado a chamada Oração da Paz. É um texto franciscano, ainda que ele não seja o autor, mas é um texto genuinamente franciscano. O Espírito Camilo vai examinar a oração de São Francisco no livro A Carta Magna da Paz. Agora, vocês já repararam quais são os verbos que nós temos nessa oração? Vamos lembrar da oração. Senhor, onde houver ódio, amor é verbo. O que mais? Onde houver ofensas, que eu leve perdão, verbo perdoar. Onde houver discórdias, verbo ir. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Acreditar é verbo. O que mais? Onde houver erros, que eu tenha uma atitude, uma ação que brigue pela verdade. Onde houver desespero, verbo esperançar. Onde houver tristezas, que eu leve alegria, do verbo alegrar. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Olha quantos verbos. Então é uma oração da ação. Por isso, ele é para nós uma grande referência. E essa coisa de inclusão, certa feita, ele retorna de uma das suas habituais pregações, e dois frades que haviam ficado para tomar conta lá da ermida, dizem que alguns ladrões apareceram, e que eles botaram os ladrões para comer. Deram porretadas dos ladrões. E Francisco, mas por que vocês fizeram isso? Porque eles queriam levar a nossa comida. Mas por que vocês não deram a comida para eles? Eles não estavam famintos? Estavam. Mas a gente botou eles para lá. Então vocês vão fazer o seguinte, meus irmãos. Vocês vão atrás dos ladrões. Hã? Sim. Vocês, para onde eles foram? Eles entraram no meio da floresta. Pois vocês vão atrás, vão levar um bom vinho, azeitonas,
pão, que era o que a gente tinha lá. E vocês vão entrar dizendo assim: irmãos ladrões, por favor, venham comer, irmãos ladrões. Então, gente, imaginem essa cena. E levaram uma toalha, forraram, os ladrões apareceram, meio ressabiados, e ficaram tão comovidos com esse fato, que depois ingressaram na ordem franciscana. Dada a ternura, o acolhimento de Francisco, que fazia com que a pessoa se convertesse, se modificasse, porque não apenas falava, ele também praticava. A questão do leproso, que nós sabemos, passa a usar um sino, anunciando para todo mundo que ele era um leproso, não havia cura para a doença. Se rezava até uma missa, um requiem, porque essa pessoa estava morta para a sociedade. Seria alijada do contato social. E é com eles que Francisco também vai conviver. As pregações de Francisco não eram eruditas, eram baseadas em passagens do Evangelho. Em duas cidades, na cidade de Alviano e na cidade de Bevagna, no Vale do Espoleiro, numa ocasião ele vai pregar. E andorinhas estavam voando. E as pessoas ficavam. E ele então vira-se para elas: irmãs andorinhas, por favor, eu preciso pregar o Evangelho para os nossos irmãos. Depois que eu terminar, vocês continuem voando. E as andorinhas foram pousando nos galhos das árvores. Quando ele termina de fazer a pregação, elas voltam a se agitar. Numa outra, os passarinhos estavam cantando. E ele pede: irmãos passarinhos, façam um pouco de silêncio, porque eu preciso falar do Evangelho de nosso Senhor. E os passarinhos silenciaram. E a história do lobo de Lúbio, gente? Quem não se lembra dessa história do lobo feroz que atacava as pessoas? E chamam por Francisco e ele entra na floresta. E o lobo feroz, ele olha o lobo nos olhos, se agacha: irmão lobo, por que atacas os nossos irmãos da cidade de Lúbio? E o lobo, que rosnava, foi abaixando a cabeça, se enrolando nas suas pernas, e ele vê qual é o motivo do lobo atacar: fome. Dá para exigir de alguém que tem fome postura equilibrada? Se a gente aqui já fica oriçado, como dizia minha amiga Terezinha, igual siri na lata, a gente fica nervoso, impaciente. Às vezes a gente quer logo comer, depois é que toma o banho. Imagine uma pessoa que está sem comer há vários dias, ou que revira latas de lixo. Então, ele fazia essas pregações baseadas no Evangelho. Isso nós já falamos. Desejava mostrar que mesmo não se vivendo uma vida monástica, é possível se viver apostolicamente. Para isso estabeleceu a criação de 3 ordens. E aí tem uma coisa fantástica em Francisco de Assis. Ele não queria discípulos. Ele próprio se intitulava o servo menor. Aquele que vai ser o servidor. Aquele que entendia que não veio para ser servido, à semelhança de Jesus. A ordem é dividida, porque um frei chamado Elias, quando ele vai até o Egito para tentar estabelecer uma trégua entre os cristãos e os muçulmanos, esse frei toma a frente da ordem e estabelece que todos deveriam fazer estudos teológicos e institui um seminário franciscano. E aí o coração dele fica muito sofrido.
É Clara quem vai socorrê-lo, dizendo: Pai Francisco, o senhor, apesar de pregar o desapego, é um homem muito apegado. Ele: eu? Sim. Apegado a quê, Clara? Apegado à ordem que o senhor criou. Se desapegue dessa ordem. Ela não me pertence mais. Emmanuel vai dizer que chegaram a existir 200.000 seguidores de Francisco por toda a Europa, no tempo dele e logo após a sua desencarnação. 200.000 pessoas. E muitos desses frades eram homens educados, intelectualizados, que atenderam ao seu chamado por uma vida em contato íntimo com a natureza. Então nós temos várias antecipações de Francisco: valorização do feminino, integração com a natureza, inclusão dos invisíveis e excluídos, desapego dos bens materiais e o estabelecimento do diálogo. O diálogo que Francisco de Assis praticava não era um diálogo vertical: eu sei, vocês ignoram, eu ensino, vocês aprendem. Não, era um diálogo horizontal, como propõe a pedagogia da libertação. Eu ensino, você aprende. Você ensina, eu aprendo. Nós trocamos, nós construímos juntos, porque somos semelhantes. Você tem saberes que eu ignoro, e vice-versa. É uma outra antecipação. Decisões em colegiado, dando voz e vez a todos. Criou uma comunidade onde tudo era repartido e dado aos pobres, na certeza de que nada lhes faltaria, como ensinou Jesus, referindo-se às aves do céu e aos milhos do campo. Os franciscanos se encontraram principalmente nos leprosários, Munique, Lyon e Bolonha. Comiam, bebiam, faziam festa. Outra antecipação de Francisco: uma vida religiosa com alegria. Um triste santo é um santo triste. Prestes a morrer, as pessoas chorando: Pai Francisco, não nos deixe. E ele dizia: se vocês não pararem de chorar, eu vou me levantar, vou ficar bom, vou me casar, vou ter muitos filhos. Porque defendia que quem encontrou o Evangelho encontrou um tesouro, o tesouro da alegria. Será que nós nos sentimos alegres por sermos espíritas? Não privilegiados, alegres. Valorizamos esse tesouro que é o conhecimento da doutrina e essa oportunidade de trabalho que a casa e o movimento espírita nos oferece. Uma vez uma senhora, num treinamento para trabalhadores de casa espírita, se aproximou de mim na hora do intervalo e disse: meu filho, eu estou muito triste porque eu fui proibida de dar passes. A senhora foi proibida de dar passes? Fui proibida. Mas por quê? Porque o presidente disse que eu estou frequentando o bairro da terceira idade. E as energias que eu trago não são boas. A senhora devia ter uns 65 para 70 anos. Eu falei: por que a senhora está frequentando o bairro da terceira idade? Porque o meu ortopedista disse que eu tenho que fazer atividade física. E eu não gosto de musculação, não gosto de natação. E eu perguntei para ele: doutor, se eu dançar, está de bom tamanho, está adequado? Tá, mas a senhora toma cuidado, né? Não se exceda muito, nada de funk, essas coisas que me quebram demais. E eu fui para o bairro da terceira idade. E a senhora bebeu no bairro? Não, nem bebo, meu filho. E a senhora namorou muito? Meu filho, eu sou casada até hoje. Sou fiel ao meu marido. E a senhora foi com quem? Com ele. E ele gosta de dançar? Nossa, ele é um pé de valsa. E aí, cansada das minhas perguntas, ela disse: o que você acha que eu tenho que fazer? Falei: eu acho que a senhora deve continuar com os passes e com os passos. Porque não há problema algum e a senhora ir no bairro da terceira idade
e ser afastada dos passos. Meu Deus do céu! E quer uma sugestão? Fala com o presidente, ele não deve me conhecer. Olha, conversei com o expositor, com o escritor, e ele disse que o senhor é que devia ir no pai da terceira que o senhor deve estar recalcado de eu ir dançar e o senhor não está dançando. Um recado mal apanhado, né? Mas são essas esquisitices que graçam em algumas casas do nosso movimento, neutras. Ai, Jesus Cristo. Então, quase terminando, 5 minutinhos, categorias de Francisco. Olha que coisa linda, gente. Irmão menor, não satisfeito de ser irmão, sou um irmão menor. Mas não é uma falsa humildade, não é me orgulhar da minha humildade. Eu sou menor. Quando Chico se dizia Cisco, embora Emmanuel tenha corrigido ele ao falar que era velho ou capim, mas era assim que ele se sentia diante da grandeza, da magnanimidade do universo. Pequenino. E quem se vê pequenino vai ajudar aquele que também é pequenino e vai valorizar as coisas pequeninas. O irmão fogo, a irmã água, a irmã terra, a irmã chuva, o irmão sol. Quando ele adquire tracoma, andando pelo deserto, indo lá conversar com os muçulmanos, o médico do Papa resolve tratar dele. Só que era aquele tratamento à base de ferro incandescente. E ele foi cegado por aquele ferro incandescente nos olhos. E antes de ser cegado, ele diz assim: irmão fogo, seja gentil comigo. Me ajude, irmão fogo. E o médico deixou Francisco cego. É dele aquela história linda, capinando, cego, tirando ali, que ia colar, abrindo um canteiro, embora reservasse espaço para as ervas daninhas, que também precisavam existir. Pai Francisco, se o senhor soubesse que iria morrer hoje, o que o senhor faria? Continuaria capinando esse jardim. E nós temos essa paz de consciência se a irmã morte chegasse hoje para nós. Não desejo isso para ninguém hoje, mas se ela chegasse, talvez alguém diga, seria maravilhoso morrer aqui no recanto, né? Uma equipe espiritual preparada. Eu prefiro não morrer essa noite. Mas a morte nos encontraria em paz com a nossa consciência. Cortês, para ser livre, é preciso ser pobre. Pobre no sentido de desapegado de bens. Só que Francisco vive isso na literalidade. A mais completa ausência de corpo. Acabou? Não. Alegre, misericordioso e compassivo. Vou passar aqui. Percepção da natureza. A frase de Emmanuel, gente, está lá no livro Nosso Lar. Precisamos muito do espiritismo, do espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade, sensibilidade, estesia, sentimento. A gente precisa, e quem diz é Emmanuel, profundo conhecedor da doutrina e um dos espíritos da codificação, autor de mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos terminando. Foi um modo intensamente humano, simples e afetuoso, como viveu, que fez com que o víssemos como um santo, santidade que nunca quis ou buscou, mas que estava presente em sua humanidade, distante de convenções e dogmas. Esse é Francisco. Uma frase do nosso querido Edivaldo Roberto de Oliveira. Vocês conhecem o Edivaldo Roberto de Oliveira? No atual hiato
entre as duas eras, da matéria e do espírito, o homem moderno, ao confrontar-se com a figura suave do povereno, é convidado a um novo modo de ser, que não é de dominar, controlar, submeter as pessoas e as coisas, mas ocupar-se, cuidar. Essa é a figura de Francisco de Assis, uma figura genuína do cuidado. Cuidado no ver, cuidado no ouvir e no escutar, como falou Malena hoje, apresentando o trabalho que ela realiza. Cuidado no falar, no silenciar, no cantar, no sorrir. Cuidado no chorar, que há tempo para tudo, como nos diz o Eclesiastes. Cuidado no proteger, cuidado no sentir. E termino com uma poesia de uma poetisa chilena, que foi Nobel de Literatura, a primeira mulher, para seguirmos homenageando as mulheres. Gabriela Mistral. Diplomada, viveu na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Diz Gabriela Mistral, num poema sem métrica, sem rima, intitulado O Prazer de Servir. Toda a natureza é um desejo de serviço. Serve o ar, serve a nuvem, serve a chuva e serve o vento. Onde houver uma roseira para plantar, planta tu. Um erro a ser corrigido, uma pedra a ser retirada do caminho, retira tu. Não cometas, porém, o erro de achar que só tem merecimento quem realiza grandes tarefas. Há pequenos préstimos que são bons serviços. Pentear uma criança, arrumar uma mesa, ajeitar alguns livros. Este é quem critica, aquele é quem destrói. Sê tu quem serve. O servir não é próprio dos seres inferiores. Deus, que nos dá o fruto e a luz, também serve. Poderia chamar-se o servidor. E tem os olhos postos em nossas mãos, a nos perguntar todos os dias: serviste hoje a quem? À árvore, ao teu amigo, à tua mãe, ao teu próximo? Que Deus nos abençoe.